Graça e paz, povo de Deus. Nilton Revaíra e mais um Vigilantes da Torre, seu canal 100% cristão. No vídeo de hoje nós vamos estar falando de um assunto que está aí revolucionando a internet. Uma pergunta: e se você ficasse sem internet durante um ano? O que seria disso? Muitos estão bastante preocupados com esta possibilidade. Alguns dizem, de acordo com a NASA, que será um efeito climático gerado pelo Sol, né? Ondas de radiação solar vão, no caso, danificar os satélites que circundam a Terra e perderemos o sinal de internet durante um ano inteiro. Ou seja, durante um ano inteiro os celulares não vão mais funcionar, vão ser meros acessórios a mais, né? Não vai funcionar para ligar, não vai funcionar para acessar a internet, não vai funcionar para coisa nenhuma. E isso tem gerado pânico na geração Z dos dias de hoje. Dá uma olhada nesse vídeo aí e depois nós continuamos. A NASA acabou de confirmar que a Terra pode ficar um ano inteiro sem internet. Sim, é exatamente isso que você ouviu. Recentemente esse assunto começou a repercutir na internet. E tudo isso vai ser causado pelo Sol. A NASA havia mandado um equipamento de análise para o Sol. E o equipamento acabou enviando para a Terra algumas informações importantíssimas sobre o Sol. E junto a essas informações veio algumas coisas relacionadas a ventos solares e também explosões solares. Isso causaria uma tempestade geomagnética na Terra, afetando todos os aparelhos eletrônicos e também satélites. Isso inclui todos os aparelhos de comunicação da Terra, ou seja, a internet e também a linha telefônica. Foi aberta uma estimativa que a gente poderia ficar sem internet durante 6 meses a 1 ano. Além disso, com as falhas dos satélites, também existe o risco deles caírem na Terra. Consequentemente, eles podem cair em cima de uma casa ou até mesmo de uma pessoa. E caso tudo isso aconteça, a gente vai ter uma crise mundial, já que hoje em dia o mundo é 100% dependente da internet. Mas deixa aqui nos comentários como seria a sua vida sem internet. Pois é, pessoal, como deu para ver aí, o povo está apavorado com esta possibilidade. Só que agora nós vamos falar o que há de verdade por trás dessa notícia aí. No ano 2000, 99 para 2000, teve o chamado bug do milênio. O que eles acreditavam? Que os computadores, no caso, ao fazer a contagem anual, a contagem dos anos, no fato de chegar em 1999, eles entendiam que ele não entenderia, o algoritmo da máquina não entenderia o próximo ano, o ano 2000. Então, ao chegar em 1999, ele zeraria e voltaria a contagem para 1, 2, 3, entendeu? E isso era o terror da época. Para os bancos, financeiras, e enfim, tudo que estava usando a internet naquela época. Né? Nós tínhamos o quê? 10 anos, 10, 11 anos de uso de internet. A internet, no caso, popularmente falando, para todas as massas, em 90, que ela foi, no caso, liberada para todos. Porque a internet ela nasceu como serviço de mensagem militar. Foi uma forma que as Forças Armadas acharam, né, de ter esta funcionalidade de informação, coleta de dados de um lugar em outro, comunicação rápida. E isso foi usado, então, foi criado em si para o uso da guerra. Mas algumas empresas, no caso, entendendo a sacada, resolveram, não, vamos popularizar isso daí vai ser uma boa fonte de renda, vamos popularizar isso daí. Então foi popularizado, né, para todas as pessoas. Então, meus irmãos,
a internet começou a ser difundida. Então, primeiro susto, bug do milênio, 99 para 2000. Que vem a ser, então, essa nova, no caso, podemos assim dizer, pane da internet, essa nova ameaça. A internet, ela se tornou um meio de comunicação que podemos assim dizer fora da curva. O que acontece? Todos os grandes meios de comunicação, rádio, jornal, emissoras de televisão, elas estão subordinadas diretamente aos governos. Ou seja, elas falam aquilo que é determinado para elas falarem. As notícias, por exemplo, principalmente na televisão, elas não são livres notícias. Elas são notícias pré-programadas. E a internet, ela sai fora da curva. Porque na internet, no caso, tem inúmeras fontes, né, sobre determinado assunto. Então, tu não vê uma via única de um determinado assunto. Tu vê várias vias, vários ângulos sobre o mesmo tema. E isso preocupa. Para a ascensão do governo do anticristo, ele precisa de controle. Controle total dos meios de comunicação e das formas de comunicação. TV, jornais, rádios, emissoras, tudo isso ele tem na mão. Mas ele precisa ter na mão também o controle da internet. Começou-se a ventilar por aí, né, o controle da internet. Podemos assim dizer, o encaixotamento do que dizer, o que não dizer, quem pode falar o que é permitido, o que não é, né? Diferente dos moldes que foi usado, inclusive na Europa, já tem isso aí, né? Eles querem, no caso, lançar isso daí como lei. Mas o que é esse desejo de lançar como lei? Faz parte de uma agenda progressista, uma agenda que está afinada com o lançamento do governo único. Então, por meio das leis, não está fluindo. As pessoas estão, né, tá tendo resistência. Então, o que fazer para remoldar a internet e colocá-la aos padrões, né, desse governo único? Puxar a tomada. É o melhor meio. Então, puxa a tomada, grita para o povo. Foi uma pane. Todos os aparelhos foram danificados, mas foi do povão. O povão compra mais, compra outros. Um ano depois, ela é relançada no ar. Só que de acordo com os moldes e com os padrões deste novo governo. Ou seja, tuas redes sociais, os sites, todos eles vão falar e vão, no caso, se proceder de acordo com a cantiga desta nova cartilha. Não importa quem aceita ou quem deixa de aceitar. A proposta já vai estar pronta e encaixotada. E aí nós teremos internet global, como a da China, por exemplo, né? Determinados sites não podem, determinados aplicativos são proibidos de usar. Quando se usa, é monitorado pelo governo para saber quem usou, o que pesquisou, por que foi procurar lá. Então tudo isso tem, no caso, um norte a ser guiado. Abaixo da linha, no caso da internet convencional, nós temos a Deep Web, que é, no caso, uma zona mais cabulosa ainda, porque lá não tem regra mesmo, né? É onde se concentram os fóruns, é onde se concentra, no caso, o grande número de hackers,
eles estão todos lá, né? E lá rola de tudo, lá tu vê de tudo. Porque é, no caso, uma internet, é o porão da internet, podemos assim simplificar para você. E eles também são um grande problema para esse sistema governamental. Então, por isso, esta ameaça de um grande bug que tira a internet do ar durante um ano inteiro. Porque durante esse um ano inteiro, os moldes da internet vão ser refeitos. Isso está deixando em frenesi a geração Z. Porque eles se preocupam. Como é que eu vou fazer? E o meu Instagram? E as minhas redes sociais? Como é que eu vou receber like? Como é que eu vou receber curtida? E agora? E a minha dancinha no TikTok? A preocupação deles é essa. Mas o caso é muito mais sério do que nós pensamos. O caso é muito mais crítico. Nossa liberdade está sendo cada vez mais tolhida. E estamos sendo empurrados para um brete, para um curral, aonde você vai ter somente duas escolhas. Ou vai na contramão do sistema e vira um fora da lei, ou vira gado obediente e anda de acordo com a manada. A igreja não precisa se preocupar com isso, porque a igreja está se preparando. Jesus brevemente vai nos tirar da terra. Mas a situação no mundo vai ficar muito pior. Isto é só o princípio das dores. Não te esqueça de dar like no nosso vídeo se você gostou. Divulgar para mais pessoas para que elas encontrem o Vigilante da Torre e se inscrevam. Meu muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você, quem sabe, se desinscreveu, se inscreva novamente. Nos dê esse apoio aí para nós chegarmos a 1000 inscritos. Nossos vídeos não são muito frequentes por causa, muitas das vezes, é problema técnico ou problema de saúde. É só eu aqui fazendo essa parte aí. Então, meu muito obrigado a todos. Graça e paz.